Algo preocupante, sempre preocupante, é o relacionamento pais e filhos. Uma realidade fragilizada, sem consistência, pais sem tempo, sem autoridade, filhos que fazem o que querem, mas não conseguem fazer nada por si mesmos. É interessante. Eles fazem o que eles querem pela realidade virtual, para aquilo que os ideologistas estão dizendo, mas aquilo que exige mesmo a doação deles, a entrega, eles não conseguem fazer. Se os pais não se voltarem para casa para cuidar de seus filhos, educá-los na fé, com certeza o sofrimento vai estar sempre mais atuante nas nossas famílias. Pais e filhos assim, fragilizados, não é? Não tem esse olhar no olho, não tem essa entrega, não tem essa convivência no dia a dia, e os filhos estão soltos. Nós temos que levar em consideração essa dinâmica da impressão, porque se você, para imprimir uma coisa, precisa força. Eu trabalhei já em gráfica, imprimia em cartões, né, imprimia em papéis, então para você imprimir, você precisa contato, força. Você não consegue imprimir se você não tiver força e contato. Então, para você imprimir valores, para você imprimir caráter, para você imprimir a vida no coração do teu filho, tem que ter contato, tem que ter força. Você precisa estar junto dele, senão não fica a impressão. Como é que nós vamos formar nossos filhos simplesmente entregando-os à internet, ao que eles assistem, à sociedade que vai formando ideias. Olha, as ideias estão cada dia mais soltas e elas são fortes e elas são, embora são mentiras, mas elas ditas várias vezes, parece que se torna uma verdade, claro que não, mas para os nossos filhos. Nós podemos olhar até para as próprias roupas que eles usam, o corte de cabelo que eles fazem, tudo é por imposição social. Alguém começa a cortar um cabelo de um jeito, eles vão cortar, uma roupa de outro jeito, eles vão usar. Enfim, as palavras que eles estão dizendo, tudo isso é uma ideia. Exatamente, por isso que a gente precisa assumir a direção da formação dos nossos filhos. Pense nisso. Você tem ingredientes maravilhosos para fazer um bolo, fantástico, parabéns, mas aí você vai jogar o bolo lá dentro do forno só? Não, você põe numa forma. Quadrado, redondo ou com furo no meio. Se a gente não pôr esse ingrediente que você tem amor, você tem alegria, você tem Jesus no seu coração, você tem Deus, você tem os valores que você adquiriu também, mas se você não pôr numa forma, não é? Então não vai formar, não vai crescer. Você diz, os pais devem formar os seus filhos, mas para formar, eu também devo estar formado. Sim. Nos valores realmente reais da fé, da dignidade, da justiça. Aí os pais, para formarem seus filhos, têm que ter tempo. Eles estão fora de casa o tempo todo. Quando eles estão em casa, estão nas redes sociais, como é que eles vão formar os seus filhos nessa situação? Por isso que eu estou dizendo que nós estamos errando na mão aí, porque Santo Tomás de Aquino, quando fala das dimensões da fé, ele fala que você tem que ter experiência de Deus, depois de segunda dimensão, você tem que conhecer o que você experimentou e aí vem a transmissão da fé. Você não vai conseguir transmitir a fé se você não tiver formado, se você não tiver experiência verdadeira com Deus. Agora, para essa transmissão, tem que ter contato. Energia para passar, tem que ter contato. Você não liga lá na tomada, o fio, então tem que ter contato. Se não tem contato, não passa, não tem essa condução. Então, sem o contato, sem a presença, sem o abraço olho no olho, nós não vamos conseguir imprimir esse caráter, essa fé nos nossos filhos. Agora, claro, lembrando e levando em consideração isso, a gente precisa urgentemente também pensar em nós. Nós temos que crescer na fé, nós temos que estar bem com Deus, na vida espiritual, porque os nossos filhos vão colher daquilo que a gente oferecer para eles. Justamente isso. Como é que eu vou oferecer alguma coisa se eu não tenho dentro de mim? Sim. Se eu falo de trabalho, se eu não tenho a ordem no trabalho e assim por diante. Você vê, por exemplo, isso já é da natureza, os mamíferos, eles nascem e vão mamar na mãe, né? Você vê o gado, que bonitinho, ele nasce ali e já vai mamar na mãe. Se a mãe não tem para oferecer o leite, não vai, ele vai nutrir. Então os nossos filhos, eles, entre aspas, o que eu vou dizer, né, usando essa simbologia, eles vêm mamar na gente e vêm querer, eles querem isso, eles querem ser nutridos espiritualmente, intelectualmente. Então é importante esse preparo nosso. O que a gente precisa fazer é deixar de terceirizar a educação e a formação dos nossos filhos, entregando eles as informações erradas, contrárias à nossa própria fé e contrárias aos nossos valores. O que mais eu tenho ouvido dos pais é isso, está diferente. Cada filho está buscando o seu valor diferente dos pais e não está conseguindo essa conexão. Então pense que conexão exige de fato esse esforço. Porque eles não têm um modelo, eles não têm um exemplo dentro da própria casa. Nós repetimos a mesma coisa todos os dias. É preciso formação, é preciso ter direção, mas sem tempo, sem disposição, sem prioridade,
o pai para um lado, a mãe para o outro lado, quando chegam em casa estão atarefados com o trabalho deles ainda, querem cuidar das redes sociais, como é que eles vão estar diante dos filhos? Eles estão dando coisas para os filhos, mas eles não estão dando a presença para os filhos. A grande dificuldade está aí, né? Quando o rei ia provar alguma coisa que alguém dê a ele, sempre tinha alguém ali na corte que provava primeiro para ver se não tinha o veneno para o rei não morrer, né? E a gente não faz isso com os nossos filhos, vão dando livros, vão dando coisas para eles, assiste esse vídeo e a gente está deixando, em vez da gente estar de olho, em vez da gente primeiro ter o contato para ver se não tem um veneno ali, né, que vai matá-los, que vai feri-los. Então o problema é esse. Agora, claro que a gente precisa também ter uma postura melhor, porque se a gente não tiver um interesse para isso, a educação dos filhos demanda tempo, não pode ser de improviso. E eu vejo que os pais improvisam muito, porque eles chegam muito cansados, sugados, porque hoje existe uma palavra assim, padre, que eu ouço muito dentro das empresas. O funcionário, o colaborador tem que entregar. Você tem que entregar. É a palavra que eles falam, entregar o que pedem, né? Então, a meta. Então eles se desgastam tanto dentro do trabalho que em casa não conseguem entregar nada, estão esgotados. E para eles o trabalho é prioridade, não é o trabalho fora, o trabalho para ter rendimento material. Mas o trabalho para a vida é o contato pai e mãe, é tempo de qualidade, sobretudo a fé no coração dos nossos filhos. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para você não perder a sua família, perdendo os seus filhos.